E aí, gente? Tudo certo? Bueno, vamos continuar com as nossas aulas. Então agora a gente passa hoje para a aula 10 e aula 11, que a gente vai falar um pouco sobre química ambiental, né? Ou seja, química mais relacionada a alguma coisa ao meio ambiente. Principalmente a gente vai abordar o termo água. Como a gente está falando bastante de soluções, está falando bastante de solvente, a água, se vocês se lembram, ela é o solvente universal. Ou seja, ela dissolve mais de 90% das substâncias que a gente tem no planeta. Se vocês se recordam, uma das teorias de geração da vida, a vida foi gerada nos oceanos, ou seja, dentro da água. Ou seja, então a água permite que a grande maioria das substâncias que circulam no nosso planeta se dissolvam nela e permaneçam dentro dela, né? Mais de 70% do nosso corpo é água, ou seja, então a maioria das nossas vitaminas, sais minerais, substâncias e enzimas e micro-organismos que a gente tem no corpo circulam pela água. Então nada mais justo do que a gente estudar algumas formas de contaminação da água e prevenções para a água que a gente tem no nosso planeta. Certo? Então, nessas aulas a gente tirou duas coisas, né? Formas de contaminação da água e efeitos no meio ambiente e a saúde humana dessas contaminações da água, né? Que é um bem, talvez o mais precioso que a gente tenha no planeta, porque a gente não vive mais do que poucos dias sem água. Sem comida a gente consegue ter bastante tempo de vida até, dependendo da pessoa, mas sem água, poucos dias a gente já chega a óbito, certo? Então, olha só, eu destaquei para vocês 3 formas de contaminação da água: poluição biológica, poluição química e poluição térmica, né? Essa é uma parte mais teórica, assim, não tem cálculo, não tem nada, são conceitos, né? A poluição biológica ela está mais relacionada ao nosso esgoto doméstico, ou seja, a cidades, a lugares que não têm tratamento de esgoto. Ou seja, todo o nosso esgoto das nossas casas vai ser direcionado diretamente, vai ser despejado diretamente nos rios, mares, lagos, alguma fonte de água, certo? Então isso a gente tem basicamente uma contaminação por micro-organismos, por vírus, por bactérias, por micro-organismos que são patogênicos, que vão acabar transmitindo doenças, né? Tipo os coliformes fecais, né? Quando a gente está falando de esgoto, a gente está falando disso basicamente, certo? E muitos não têm água encanada, então essa contaminação do rio vai contaminar também uma parte do solo, certo? Depois a gente tem uma poluição química, né? Onde daí a gente tem basicamente esgotos industriais. Quando a gente está falando de esgoto industriais, a gente está falando de quando alguma indústria despeja diretamente no rio, diretamente no lago ou no oceano seus resíduos das produções de materiais, das produções de produtos que ela faz, né? Então aqui a gente tem diretamente substâncias químicas e muitas dessas substâncias químicas são contaminantes, então elas vão ser despejadas numa concentração maior do que deveria, né? Aqui eu posso destacar para vocês principalmente os metais pesados, que são, eu destaquei 2 tipos, só o mercúrio e o chumbo, né? Que são 2 metais assim que eles são bioacumulativos, eles continuam na natureza. Agora a gente está chegando na Semana Santa, né? Já estamos nela, na Sexta-feira Santa, onde a grande maioria da população come peixe, né? Um dos grandes contaminantes que a gente encontra no peixe é o mercúrio. Por quê? Porque ele está em excesso em vários rios, né? E lagos. Então, como o peixe respira, as águas vão passando, então ele vai absorvendo esse mercúrio. Como ele é um metal pesado e bioacumulativo, ele se acumula nos organismos vivos. Quando a gente come o peixe, a gente está comendo uma parte de tudo que ele comeu também, de tudo que ele ingeriu também. E nisso estão os contaminantes, tanto biológicos quanto químicos, né? Ou pode vir também a partir de agricultura, né? Digamos assim, uso de pesticidas, defensivo-agrícolas, inseticidas no solo. O solo ele vai absorver esses pesticidas, vai penetrar até o lençol freático, e esse lençol freático, a partir das chuvas, vai desembocar isso no rio. Então todas aquelas substâncias químicas do solo que são usadas em excesso também vai chegar no rio, e todo o rio desemboca no oceano, no mar. Então a gente tem uma grande cadeia de poluição aí, que a gente chama de poluição química.
A poluição térmica, então é quando a gente tem alguma empresa, alguma usina que ela despeja água no rio que está um pouco mais aquecida. Né? Ela pode fazer algum processo dentro da empresa que o excesso de água quente ele volta para o rio, então acaba aumentando a temperatura da água. Né? Isso tem um aspecto diretamente ligado à mudança do ecossistema aquático daquela região, tipo usina nuclear, por exemplo. Né? Ela faz uma troca de água ao ambiente, então ela despeja uma água no mar ou no lago onde ela está instalada, um pouco mais quente do que antes. Tá? Quais são esses efeitos dessas contaminações no meio ambiente e na saúde humana? A poluição biológica, não preciso nem dizer, porque são micro-organismos patogênicos, vão nos transmitir maior quantidade de doença e contaminações, principalmente para aquelas pessoas que não têm água encanada e usam água diretamente de um rio, de um lago. Né? A poluição química, eu já falei um pouquinho sobre isso, então essas substâncias acabam se acumulando na natureza, né? Vão ser absorvidas por animais, vão ser absorvidas por plantas, né? E são substâncias em grande quantidade tóxicas. A poluição térmica, então o que ela vai causar? Ela vai causar uma mudança do ecossistema aquático, talvez dependendo do aumento dessa temperatura da água, então eu tenho morte de peixes, né? Eu posso ter uma erosão a mais no solo, eu posso ter uma mudança de algumas outras propriedades químicas da água do rio, por exemplo, pH, acidez, um monte de outras coisas. Né? Então é uma palhinha sobre essa questão ambiental da água, suas fontes de poluição e os seus efeitos na humanidade e na natureza. Certo? Continuem por aí, eu por aqui e vamos lá, todo mundo em casa. Grande abraço!